Paz seja com todos. Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos compreender essa mensagem. Vou fazer a continuação do estudo passado. O fariseu e o publicano representa os dois grandes grupos em que se divide os adoradores de Deus. Seus primeiros representantes encontram-se nos dois primeiros filhos nascidos neste mundo. Caim julgava-se justo e foi a Deus com uma simples oferta de gratidão. Não fez confissão de pecado, nem reconheceu que carecia de misericórdia. Abel, porém, foi com o sangue que apontava ao Cordeiro de Deus. Foi como o pecador que confessava estar perdido. Sua única esperança era o imerecido amor de Deus. O Senhor se agradou, mas de Caim não se agradou. O reconhecimento de nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para cada um dos grupos representados pelo fariseu e o publicano, há uma lição na história do apóstolo Pedro, na primeira parte do seu discipulado. Pedro tinha por forte, semelhante ao fariseu, não era a seus olhos como os demais homens. Quando Cristo, na noite em que foi traído, preveniu os seus discípulos. Marcos 17:30. Respondeu a Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistiu ainda: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Pedro não conhecia o perigo que ameaçava a confiança própria. Enganou-o, julgava-se capaz de resistir à tentação. Mas poucas horas depois veio a prova e com blasfêmia e perjúrio negou seu Senhor. Jesus olhou para Pedro e seu olhar partiu o coração, e Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu de seu pecado, findou aí sua confiança própria. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos incute, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo. E desceu passo a passo a vereda descendente até negar o seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos, ou sentir aquém do céu que estamos livres da tentação.
Pedro tinha 2 pecados que era preciso ele se libertar. Mas para isso, ele precisava passar por essa tentação e essa prova. O pecado de Pedro era presunção e orgulho. São 2 pecados que muitas das vezes nós não conhecemos. Esses 2 pecados é o maior pecado para Deus: a presunção e o orgulho. Mas talvez não sabemos também o que é orgulho. Orgulho é quando nós queremos se salvar em pecado. É quando nós não queremos confessar o nosso pecado. Para Deus, é uma pessoa orgulhosa. Orgulho espiritualmente. Presunção é a pessoa que confia em si mesmo para se salvar. Se acha também que está salvo em pecado. Então, como é que Deus pode perdoar o pecado de alguém que não se arrepende? Como é que Deus pode perdoar o pecado de alguém que não confessou o seu pecado? Como é que Deus pode perdoar alguém que se acha que está salvo em pecado? Isso chama-se presunção. Então, 2 pecados para Deus, que é os maiores pecados. E que nós precisamos conhecer esse pecado. Porque assim como Deus não aceitou, assim como Pedro precisou ser provado, precisou ser punido por causa desses pecados, nós também acontece a mesma coisa com nós. Então nós também precisamos ser provados como Pedro foi, para que nós possamos conhecer esses pecados em nós. Daniel 12, verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Então todos que quiserem ser salvos vão ter que passar pela prova. Vai ser purificados, embranquecidos e provados. Então deixa bem claro que as provações, as tentações, é para que nós se conheça. É uma maneira de nós se conhecer. Assim como Pedro foi provado e tentado, foi a maneira de eles conhecer o seu pecado. Então, é a mesma coisa que acontece com nós. Temos que ser provado, purificado, para nós poder... Aliás, temos que ser provado, tentado, para nós conhecer o nosso pecado. É complicado para entender isso aí, né? Mas é verdade. Em Tiago 1,12, você vê Daniel 12,10 falando isso e Tiago 1,12. Então, os que aceitam Cristo e dizem sua primeira confiança, estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmo. Tá vendo? Perde de vista a sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. E estão desapercebidos para a cilada de Satanás. E quando tentado, muitos como Pedro caem nas profundezas do pecado. Tá vendo aí o perigo da confiança própria? O perigo de quem se acha salvo em pecado? Nós